Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, de 1 a 4. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta, sossegada, em toda piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus, o nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Amém, irmãos? Obrigado, meu Deus, pela palavra do Senhor. Capacita-me para ministrar ao teu povo nesta noite. Abre e prepara cada coração, que toda dispersão caia por terra agora em nome de Jesus, e que o teu povo beba e coma da tua santa palavra em nome de Jesus. Amém, povo de Deus? Graças a Deus. Irmãos, texto que acabamos de ler, o apóstolo Paulo falando a Timóteo, jovem, ainda precisando de orientação, precisando de uma orientação pastoral para pastorear, não é? Então Timóteo, que era um jovem pastor, não é? Ele recebia do pastor experiente Paulo orientações, e essas orientações elas trazem para nós também ensinamentos preciosos que servem para a nossa vida, para o nosso cotidiano, e que nos traz lições que nós possamos aprender para depois ensinar a outras pessoas, né? E ele começa dizendo a seguinte expressão: ele admoesta, pois, antes de tudo, que se façam súplicas. Irmãos, a questão do significado da palavra súplica, a súplica, ela tem a ver com carecer, e o que motiva a súplica é a necessidade. Então o pedido é uma coisa, a súplica já é um pedido mais rebuscado, eu coloquei um papel nesse portão aí, que era um pedido: por favor, feche este portão devagar. Por causa da chuva também, o papel não está mais lá, porque ele molhou, estava emplastificado, mas filtrou. Mas depois que eu coloquei o papel ali, irmão, ficou do mesmo jeito. Eu estou lá em cima, daqui a pouco eu escuto assim, aí aquele silêncio após, porque depois que a pessoa percebeu que fez muita força, aí ele vem bem devagarzinho depois. Mas precisa de uma orientação, porque às vezes a pessoa não sabe, e eu pus um papel ali, e eu estou agora convencido de que eu preciso colocar uma súplica ali, irmão. E eu vou colocar: pelo amor de Deus, bate esse portão devagar, fecha a primeira parte e depois você fecha a segunda, devagar. Isso é súplica. Eu estou pensando em fazer uma faixa para colocar ali: pelo amor de Deus, feche devagar esse portão. De vez em quando ele passa, ele está fora do trilho. Você já viu também, né? Ele sai fora do trilho ali, a pancada, ele aí você vai fechando, vai para frente e para trás. Então, vocês vão entender o que é súplica e o que é pedido? E aqui ele está falando assim: olha, a primeira coisa que ele pede assim, que sejam feitas súplicas. E o motivo de uma súplica é você perceber que há uma necessidade muito além de um normal. E ele fala de súplica, e ele fala também da expressão intercessão. A palavra intercessão, trocando em miúdos, a respeito dos originais, do grego, ela tem a seguinte, na transliteração, ela tem o seguinte significado: a intercessão é como você estivesse pedindo de forma íntima. Olha que coisa linda. A súplica é uma coisa mais rebuscada. Você fala assim: pelo amor de
Deus, faz isso para mim. E aí você já está desesperado. E a intercessão é algo que você pede de forma íntima. Os irmãos vão entender o que eu vou falar aqui agora. É aquele, não tem uma coisa que você faz, fulano, faz tal coisa para mim, assim, 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 até de longe mesmo, por favor. É bom usar a palavra por favor, irmãos? É bom. Aí a pessoa fala, tá bom, joia, pode deixar comigo que eu faço. Mas a intercessão, por conta do original, dá a entender que é um pedido íntimo, de forma íntima. Não tem coisa que você pede de longe, mas tem coisa que você fala assim, vem cá, deixa eu te pedir uma coisa. Não é diferente? Eu queria te pedir uma coisa. Vem cá, deixa eu te pedir isso. Aí a pessoa fala assim, olha, isso é importante para ele, é importante para ela. Porque pediu, chamou num cantinho assim, né, Wilson? Chamou num cantinho assim, ó. É diferente chamar num cantinho assim. Quando você chama Deus assim, num cantinho assim, Ele não faz ouvido de mercador para você. Já chamou Deus assim, Deus? Num cantinho assim. E aí o apóstolo Paulo diz assim, escuta, Timóteo, a intercessão e a súplica a favor desse assunto aqui. E que assunto que é que nós estamos vivenciando agora? Eu estou assim muito contente por uma parte, que eu estou vendo alguns brasileiros envolvidos nessa questão política e falando sobre o assunto, postando na internet. E nós estamos vendo coisas assim, mas meu Deus do céu, apesar estamos vendo aí, temos um segundo turno, né? Temos um segundo turno. Algumas coisas tem assim trazido algum mal-estar no teu coração nessas eleições. Eu não sei, você tem sentido? Fala francamente, tem alguma coisa que está trazendo algum mal-estar no teu coração nestas eleições? Tem? Um monte de coisa, né, irmãos? Não, meu candidato não ganhou. Não é só isso, porque o candidato não ganhou. Seu candidato não foi para o segundo turno. Não é só isso do que eu estou falando. Eu não posso me ater só a isso. Eu sou um formador de opinião. E eu sempre vou falar. Porque eu não consigo pregar o Evangelho, falar das coisas de Deus, sem falar dessas questões que estão em torno do nosso país, do nosso povo. Está debaixo da bandeira verde e amarela. Eu não sei se você está apático, não está nem aí e achando que não é com você, mas eu lendo esse texto, eu estou vendo que você tem respaldo bíblico para estar preocupado e para estar fazendo alguma coisa. Quem já tem 16 anos aí que pode votar? Você vota? Então, não só para saber, viu, querido? Fica constrangida, não. Só para saber. Irmãos, existe uma responsabilidade social no povo de Deus. Amém, meus irmãos? Existe uma responsabilidade social. E ele diz assim, olha, eu digo para você, Timóteo, que você deve suplicar. É aquele pedido mais apurado. Suplicar a Deus. Você deve interceder, que é aquele pedido mais íntimo, assim, fala, Deus, olha, isso está me incomodando tanto, eu estou precisando tanto de resolver essa questão aqui, Deus. Sabe, a intercessão é isso aí. A língua original, o grego koiné, ele traz este significado. Quando o marido chega para a esposa e fala assim, benzinho, seja lá como é que chama no nome da pessoa, fala assim, chama num cantinho assim, ele quer que ela escute. Quando ela fala assim, ó, amor, isso aqui assim, 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 ela fala assim, não, mas quando ela chama no cantinho assim, é bom tu ouvir, tá?
É bom você ouvir, esposa, esposo. É bom você ouvir. Diante de Deus nós podemos chamar, interceder, suplicar, porque Deus, Ele não deixa de ouvir pedidos assim. Por isso que faça súplicas, faça intercessão. Amém, meus irmãos? Amém. Vamos aprender a fazer intercessão e súplica? Vamos aprender? Porque se ele está suplicando, é porque de fato e de verdade ele precisa, ela precisa, é importante para ele, é importante para ela. E muitas vezes, irmão, tem um monte de coisa aí que está aí, ó, digamos assim, no stand-by, esperando que você suplique. Porque se é importante para você, suplica. Se é importante para você, intercede. Aquela chamada íntima assim com Deus. O que eu estou falando para você é de nós chegarmos mais pertinho desse que nós chamamos de Pai. Amém, meus irmãos? A ponto de sentir que você comunicou a Ele alguma coisa. Quantos de nós aqui já não temos feito algumas orações que é assim, em nome de Jesus, amém? Que ela não passou desse teto e você sente isso. O que é pior, meu irmão? Você sente que não passou do teto. Está faltando nós aprendermos a suplicar, a interceder, a chorarmos diante de Deus. Fala, Deus, isso aí é muito importante para mim. Chama num cantinho assim, sabe, especial. Mas aqui ele estava falando assim, olha, vocês devem pedir isto, vocês devem pedir isto, para que vocês tenham vida tranquila. Peçam pelos reis, peçam pelos prefeitos, para ver se ele faz mais do que a ciclovia. Ninguém aguenta mais ouvir falar que tem mais de não sei quantas quilômetros de ciclovia. Só ciclovia o homem faz. E tu voltou nele, e ele só faz ciclovia. Quem tem bicicleta aqui? Uma pessoa só. Vamos interceder e vamos pedir, Deus, põe um que faça mais do que a ciclovia. Amém, povo de Deus? Um que olhe para a escola pública que está aqui no bairro, para as AMAs, para as UPs. É tanto sigla que aí nem sabe. É UPs, AMAs, e nenhuma funciona como deveria, infelizmente. Eu estou falando mesmo, irmãos, eu estou trazendo esse contexto para nós, porque eu estou cansado de perceber que alguns de nós estamos vivendo de uma forma egoísta. E se está dando para eu tocar minha vida assim, que se dando o resto, não vou nem votar. Eu sei de cristão que anula voto. Vou falar com você mesmo nessa noite. Que ajudou o candidato que você não queria, ele ajudou, ele está lá em cima, porque você anulou o seu voto. Sabia que você levanta o candidato quando você não anula, você levanta o que está mais na frente, ele vai mais para frente ainda. Foi tão explicado isso na internet e a gente tem notícia. Súplicas, intercessões. Pede a Deus, e ele fala de três assuntos aqui, e um dos que ele quer que todos os homens sejam salvos, para que você tenha uma vida tranquila, uma vida. Quando ele fala de você ter a vida tranquila, é você ter no seu íntimo tranquilidade, porque ele não está dizendo assim que tudo vai correr bem ao seu redor, ele está falando da tranquilidade tua, interna, porque se você for esperar tranquilidade mundial, você vai morrer estressado e nunca vai ter tranquilidade. O negócio é você buscar a tranquilidade sua, interior. Você sabe o caminho, é súplica, é oração, é intercessão, é contato com Deus, é você colocar Deus em tudo quanto é negócio da tua vida. Amém, irmãos? Tudo quanto é negócio. Senhor, estou indo agora levar esse currículo, vai à minha frente em nome de Jesus. Mas não vai falando alto assim não, porque o pessoal precisa ver doido. Você vai levando o currículo. Obrigado. Ai, Jesus, ai, quanto você já distribuiu? 110?
Então distribui mais uns 200 aí e vai orando, porque um desses vai dar resultado. Amém, povo de Deus? Isso é fé. Mas na igreja, olha por mim, eu preciso do emprego. Estou falando do emprego, mas de outras coisas mais. A gente pedindo, colocando Deus em tudo, de tudo é jeito. Deixando Deus conhecer os nossos projetos. E ele diz assim, façam essas súplicas, essas orações, porque o desejo de Deus é que todos sejam salvos. Amém, irmãos? Todos sejam salvos. Hoje tinha uma moça aqui, e eu falei, você é de que igreja? Eu pensei que ela era de igreja evangélica. Ela falou, não, eu sou da igreja católica. Eu falei, que bom, seja bem-vindo em nosso meio. Como é seu nome? Fulana e tal. Falou, seja bem-vinda. Olha, então, mas eu gosto muito, viu, pastor? O senhor, pastor, eu gosto muito de igreja evangélica. Eu, que bom, glória a Deus, Deus te abençoe. O desejo de Deus é que todos sejam salvos, todos sejam salvos. E alguém disse, a presciência de Deus é secreta, irmãos. Amém, irmão? Ele diz assim, é que Deus, a presciência de Deus está escrito, mas a presciência dele está com ele, é secreta para ele. Nós temos que pregar o evangelho a toda criatura, aquele que crê e for batizado será salvo. E ele diz assim, suplica por isso, intercede por isso. E nós estamos em plena campanha de missões mundiais, e quando nós nos deleitamos nesta mensagem, nós entendemos que nós precisamos. Oi? É nacionais? Então é nacionais. Eu falei mundiais, mas é para pregar no mundo inteiro. A gente prega aqui e prega lá fora também. Eu entendi. A nossa campanha é nacional. Irmãos, quando ele fala isso, e ele está preocupado com o nosso íntimo. Enquanto nós estamos envolvidos, fala, Timóteo, você está envolvido com isso aí, meu filho? Pede pelos reis, pelos presidentes. Agora, domingo eu vou falar mais um pouquinho sobre isso. É uma incoerência, meu irmão. Eu estou pedindo a Deus pelos reis, pelos presidentes, pelos que estão envolvidos na autoridade. Eu não sei quantos de vocês já experimentaram orar pelo chefe, aquele chefe que, entendeu? Aquele que você e o mundo inteiro não aguenta. Não sei quantos de vocês já experimentaram orar por esse um homem, uma mulher assim, que agora está cheio de chefa por aí, e ver o resultado que dá. E aí, você é um cidadão brasileiro, nasceu no Brasil, nasceu em um dos estados brasileiros, não importa se você nasceu no norte ou no sul, não importa onde você nasceu, aqui no Brasil você é brasileiro. Entenda que a Bíblia ensina, como ensinou para Timóteo, ensina para nós também. E aí quando você vai lá para a urna, você vai, e antes você já deveria ter orado a Deus, pedido a orientação de Deus, não é? Para que você decidisse. Uma coisa que me deixou muito triste essa semana foi uma ovelha minha dizer assim: pastor, estou muito angustiado. Falei, o que foi? Eu me vi numa situação que eu saí para votar, e como milhões de brasileiros, digo isso com muita angústia, eu saí no chão apanhando. Olha, imagina a cena. É meu irmão em Cristo. Meu Deus, será que eu estou orientando esse povo de forma correta? Será que eu não estou faltando com a minha responsabilidade? Você é um brasileiro, uma brasileira, pegou qualquer coisa, entristeça seu coração, fique angustiada, porque você está orando, pedindo, intercedendo, você está suplicando que Deus, pelos presidentes, pelos que estão envolvidos, você não pode reclamar de nada do que está acontecendo. Você que vota
assim que toda autoridade foi instituída por Ele. Amém, irmãos? Toda autoridade. Agora, se essa autoridade foi instituída por Ele, que você votou, que você ouviu algumas promessas, falou assim, esse camarada é matou, danado, mas olha, eu vou votar em você, meu filho. Olha, que Deus te ajude aí, viu? Porque a mão do meu Deus vai pesar sobre a tua vida se você mentir, viu? Viu? Eu estou falando do voto, aqui é um voto lá na Bolívia, que é assim, aqui no Brasil é com aquele negocinho. Mais fácil ainda. Eu me entristeço, irmãos. Você é cidadão dos céus. Amém? É assim que Deus te chama. Vai morar nos céus. Você está morando na terra ainda, viu, galerinha? Pelo amor de Deus, viu, galera? Eu estou vendo um movimento jovem. Aí tem jovem. Até eu vi, achei engraçado. Um grupo de jovens pediu para um candidato tirar foto com ela, aí ele lá atrás com um sorriso e ela com uma plaquinha assim, cadê a água? Quem viu na internet? Muito de 10, acho de 10 jovem fazendo isso, sorrindo assim, e ela, cadê a água? E ele foi eleito no primeiro turno, não tem segurança, não tem água. Domingo eu vou continuar essa mensagem em nome de Jesus, se vivo eu estiver. Eu quero que você se arrependa se você fez isso, em nome de Jesus. Porque admoeste. Sabe por que eu estou falando isso para os irmãos? E eu vou confessar o meu pecado para você, porque eu não sou diferente de você, sou um ser humano. E eu pequei uma vez isso aí. Eu fui votar para deputado. Sabe por que eu estou falando isso para você? Porque, irmãos, a pior coisa na vida de um ser humano é quando ele erra e não tem competência para se arrepender e não pede a Deus que ajude ele a se arrepender. Esse vai morrer do jeito que está. Eu me arrependi. Eu estou falando para você porque eu fiquei angustiado. Eu fui votar para vereador. Uma época dessa, para prefeito e vereador, né? Aí fui lá. Eu não peguei o número do camarada. Aí e agora? Eu fui votar, não tenho número. Aí eu não preciso lembrar de um. Qual foi que eu lembrei? 45, 157, o homem que trabalha, o povo não esquece, mas 45, 157, trabalha, o homem não esquece. Eu saí de lá angustiado. Eu saí angustiado. Eu falei, nunca mais isso vai acontecer comigo. Fiz igualzinho o cara que catou o papel no chão. Fiz igualzinho. Porque eu não sei o que esse cara anda fazendo, nem sei o nome dele. Qual é o nome dele? Agora eu já sei, porque eu fiquei curioso depois. Mas não empreguei nesse negócio? Mas eu devo votar assim? Você deve votar assim? Não, domingo, eu vou falar dele domingo. Hoje não dá mais tempo não. Domingo eu vou falar dele. Eu vou até colocar o agradecimento dele ali, não dá show. Vou colocar ali. Irmãos, Ele quer que todos sejam salvos. Quer que nós tenhamos paz. Quer que nós tenhamos vida tranquila. Muitos dos problemas que nós passamos é porque alguns de nós, mesmo sendo cidadão do céu, não estamos exercendo o nosso papel de cidadão aqui da terra, viu? Domingo nós vamos falar mais sobre, viu? Vamos falar sobre o boicote da fé. Traz visitante, que tem a ver com esse negócio aqui também. Vamos falar um pouquinho mais. Amém, meus irmãos? Guarda no teu coração, súplica é um pedido mais rebuscado. Vamos aprender a suplicar? Intercessão é um chamar num canto, um pedido mais íntimo com Deus. Você quer ter intimidade com Deus em nome de Jesus? Você precisa pedir. Segundo turno está aí, meu irmão. Segundo turno está aí. Olha a situação que está o teu Brasil e vota na continuidade se você acha que está bom, e vota do lado contrário se você acha que está ruim. Por favor, os
irmãos que votaram com o pastor Everaldo, eu gostei da fala dele. Você sabia que ele não ia ganhar? Deus te abençoe. O voto é secreto, não precisa falar não. Então, você sabia que ele não ia ganhar. O outro sabia que não ia dar nada. Entendeu? Então vamos ter um voto assim. Vamos votar aqui mesmo, vou votar aqui mesmo. E depois não adianta reclamar para Deus. Não adianta reclamar. Eu gostei da posição do nosso representante lá, gostei. O pastor Everaldo falou bem, falou bonito. Mas eu não votei nele não. A Joana votou, o voto é livre. Outro, não tem que discutir isso não vai dar uma briga danada aqui na igreja. Viu? O voto é livre. Entendeu? Mas irmão, precisamos debater isso aí, porque o voto está meio esquisito. Vocês entenderam? Deus abençoe. Vamos ficar de pé e vamos orar. Eu quero que você, na próxima eleição, você ora a Deus e pede a Deus e oriente você, viu? E que nós tenhamos aqui um debate mesmo para a gente raciocinar sobre isso, porque não é brincadeira não, meu irmão. Não é brincadeira não. A nossa vida pode melhorar se nós entendermos que em tudo nós podemos colocar Deus à dianteira, nos ajudar a resolver. Porque muitos problemas de ordem social que nós temos, nós somos culpados, porque não escolhemos um candidato segundo a direção que Deus nos deu. Amém, irmãos? Vamos orar? Querido e amado Deus, graças te damos porque aprendemos nesta noite alguma coisa sobre suplicar, sobre intercessão, sobre como nos posicionar diante da sociedade como cidadãos dos céus. Aqui a gente não está querendo incentivar a votar em candidato A ou candidato B. Eu espero que a tua igreja tenha entendido isto, que é o nosso posicionamento perante a sociedade, perante o nosso Deus, que nós nos arrependemos das vezes que votamos de forma irresponsável e depois ficamos reclamando. Agora nos ajuda a aprender a interceder uns pelos outros. Nós queremos clamar ao Senhor que o Senhor esteja contemplando a eleição presidencial. As demais já foram. Ó Deus bendito, e agora nós queremos suplicar ao Senhor que o Senhor seja com o próximo presidente ou a presidente, o Senhor é quem sabe, mas o povo de Deus possa se posicionar e orar ao Senhor, dizer: Deus, para que lado eu vou? E que nós sejamos responsáveis, ó Deus, porque quando nós não fazemos isso na vida política do nosso país, nós também fazemos isso na nossa vida pessoal. Muito obrigado por nos esclarecer na tua palavra as nossas responsabilidades. No nome santo de Jesus, leva o teu povo para casa na tua paz, na tua direção, na tua proteção. Tenhamos todos um restante de semana na tua presença, glorificando o teu nome, em nome de Jesus. Amém, povo de Deus?